Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Quinta for Líderes, um bate-papo com você, tio e tia do Ministério Infantil. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que eu gosto muito de tratar, que é sobre o nosso chamado, né? E eu tenho uma pergunta para você. O seu chamado, ele é negociável? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho com um personagem muito conhecido chamado Moisés, certo? Primeiro, você tem convicção do seu chamado, do que Deus te chamou para fazer na obra dele, no corpo de Cristo? Né? Você tem total certeza que você foi chamado para o ministério infantil, para pregar, para evangelizar crianças? Se você tem, glória a Deus por isso. Mas aqueles que não têm essa certeza ainda, que você possa buscar nele, que você possa orar, que você possa pedir para que o Senhor te mostre qual é o chamado que ele tem para a sua vida, qual é o propósito dele para a sua vida, certo? Quando nós temos um chamado, um propósito, nós não negociamos, certo? Não tem como eu ficar negociando com Deus, né? Mas Deus, eu sei que esse é o meu chamado, mas eu não vou fazer porque não tem material. Deus, esse é o meu chamado, mas eu só vou fazer se as circunstâncias forem favoráveis. Deus, esse é o meu chamado, mas se é tanto mais e tanto se que a gente coloca, que realmente parece que a gente está querendo negociar com Deus, né? Querendo que Deus ele mude a circunstância e só então eu vou fazer, certo? E por que eu falei sobre Moisés? Moisés, ele teve a oportunidade de negociar a vida das crianças, mas ele não negociou. Em determinado momento, Faraó tentou negociar com Moisés. Moisés foi levantado como libertador do povo e, em determinado momento lá da história, Faraó fala assim: você pode ir, mas as crianças ficam. O que isso significava, gente? Se as crianças ficam, as crianças continuam como escravas lá no Egito, né? E Moisés não negociou. Por quê? Moisés entendia o propósito de Deus. Moisés sabia que era propósito de Deus que as crianças também fossem livres da escravidão. E nós, eu, você, quando nós pregamos para as crianças, quando nós ensinamos as verdades de Deus para elas, nós estamos agindo como Moisés. Nós estamos proporcionando a essas crianças que elas sejam livres da escravidão do pecado, certo? Então, Moisés não negociou. Ele poderia ter negociado. Por quê? Ele poderia ter pensado nas dificuldades. Imagina aí, pensa comigo. Se Moisés tivesse analisado, né, e pensado assim: nossa, mas se as crianças ficam, a gente vai caminhar mais rápido, né? Porque criança caminha devagar, criança vai atrasar a nossa caminhada, criança toda hora está com fome, criança não consegue ficar quieta. Se Moisés colocasse os olhos nas dificuldades, certamente ele teria negociado com o Faraó. Mas ele não colocou os olhos nas dificuldades, ele olhou para o propósito de Deus, ele entendeu o propósito de Deus, que as crianças precisavam ser livres, né? E por isso não negociou o chamado dele. Que a gente também não negocie o nosso chamado. Quando nós negociamos, né? Quando a gente negocia, a gente está negociando a vida das próprias crianças, certo? Quando a gente negocia, quando eu faço a coisa de qualquer jeito, né? Quando eu não preparo a minha aula, o meu culto, a minha programação como deveria ser programada, quando eu estou escalada e eu falto, quando eu não tenho a visão correta do ministério infantil, né? Quando eu não olho para aquelas crianças da mesma maneira que Deus olha, sempre que eu estou agindo dessa forma, eu estou negociando, né? Por que a gente negocia, gente? Faraó ali está representando quem? Faraó representa o próprio Satanás querendo escravizar a vida daquelas crianças. Então, não negocie o seu chamado, tá? Ele não é negociável, porque Deus ele não errou quando ele te escolheu. Então, Deus ele te capacita. Mesmo que as circunstâncias elas não sejam favoráveis em determinado momento, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você não tenha lá tanto material disponível, eu já falei nisso em outros vídeos, né? Mas o próprio Deus, se ele te escolheu, ele vai te capacitar e ele vai
te dar a vitória, Ele vai te conduzir da melhor maneira possível para você realizar o seu ministério e o seu chamado. Amém? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, né? Que você entenda que o nosso chamado ele não é negociável, certo? Então, se você gostou, comenta aí, conta alguma experiência sua, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém do Ministério Infantil. Beijinho, abraço e até a próxima quinta.